Bom dia, na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma imensa alegria estar aqui mais uma vez para nós meditarmos na palavra de Deus. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Salmo 23, que por sinal é um salmo belíssimo, é o salmo mais conhecido, é o salmo mais lindo. O salmista, ele usa uma metáfora, uma linguagem poética sem precedente para descrever o relacionamento entre ovelha e pastor. Por isso é um salmo que todos admiram. E eu posso dizer que é a coroa de todos os salmos. É a essência dos salmos. Eu vou ler aqui este belíssimo salmo para que a gente possa refletir mais uma vez e elevar a nossa alma e refrigerar realmente a nossa alma. Diz assim o salmo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta aqui é a forma como está escrita na nossa versão, na língua portuguesa. Agora nós queremos fazer algumas observações a respeito desse belíssimo salmo. Alguns detalhes. Agora vocês não fiquem chocados, não fiquem chateados, que apesar desse salmo esplêndido, ele tem alguns erros de interpretação e alguns erros de tradução. Primeiro, porque nós sabemos que o Velho Testamento ele foi escrito na língua hebraica e aramaica. Daí a dificuldade da gente traduzir para a linguagem de hoje e também a linguagem, a cultura nossa. O salmista, ele divide esse salmo em duas partes. Usa uma metáfora linda, sem precedente. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 5, ele retrata o relacionamento da ovelha e pastor e mostra aí a figura do pastor. Os versículos 5 e 6, ele muda o cenário. Agora ele retrata a figura de um anfitrião recebendo uma pessoa ilustre. Então, nós vamos analisar esse detalhe, começando pelo versículo 1, o primeiro versículo, que é justamente o mais controverso. É justamente o que criou maior polêmica, quando diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que, no original, não está assim. É bom ser sincero. A expressão no original diz: Adonai Roi Lo Esar. Adonai Roi Lo Esar. Que ao pé da letra significa o Senhor. Esse Adonai aí, no original, está as 4 letras que representam o nome de Deus. Como não há pronúncia
para essas 4 letrinhas, essas 4 consoantes, aí a gente substitui por Adonai, que é Senhor. Aí lá vem, o Senhor, Roi, é meu pastor. E esse Ló, Ersá, o verbo Ersá, ele está no futuro, mas ele não está indicando a pessoa da ovelha, mas é a pessoa do pastor. Ele diz, ele não faltará. Veja que muda o sentido. Ele não faltará. Quem é que não vai faltar? Quem não vai faltar é o pastor. É o pastor das ovelhas. É ele que vai suprir na dificuldade. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Agora vocês vejam a dificuldade da interpretação, e por longos anos, por longos tempos, as versões, quase todas as versões, elas apresentam esse nada me faltará. E daí criou-se uma doutrina aonde o crente, ele não vai precisar de nada. Aí o crente vai imaginar que ele não vai adoecer, ele não vai passar por dificuldade, ele não vai passar por coisa nenhuma. Mas não é isso o que o Salmo diz. Em primeiro lugar, quando o salmista escreveu o Salmo 23, ele estava fugindo de uma perseguição. Ele estava apavorado, ele estava desesperado, mas ele depositou a sua confiança no Deus que ele servia, no seu pastor. E Davi estava retratando a realidade atual. Ele descrevia o panorama da época. Ele descrevia os locais aonde ele vivia. E está tudo aqui retratado nesse salmo. Quando ele diz, leva-me para junto das águas de descanso. É o que fazia um pastor. Agora, quando é que o pastor ia levar a ovelha para um local de descanso? Quando ela estava faminta ou sedenta. Ele ia guiar e ia proteger. É o pastor, ele levando a ovelha para alimentar-se e para ser protegida. Agora, essa doutrina de, eu posso dizer assim, de um triunfalismo, essa é a grande verdade, essa seria a palavra correta, mensagem triunfalista, aonde pega-se um texto isolado, um texto mal traduzido, uma interpretação mal feita, e daí se injeta o que a gente gostaria que fosse, mas não é a realidade bíblica. O Senhor é meu pastor e ele não vai me faltar. É o pastor quem vai estar presente aonde? Nas dificuldades, presente nos momentos difíceis, presente na angústia, alimentando e consolando. Isso retrata muito bem a figura do pastor. Agora observa o que diz o versículo 4, que é uma outra questão polêmica. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aí muita gente tenta espiritualizar demais esse texto, mistificar de forma sem precedente esse texto. O que é o vale da sombra da morte? Olha, gente, como já falei, o salmista estava retratando uma situação do momento. Era o que ele conhecia na época. O vale da sombra da morte era justamente um local. Era um local, gente. Não é algo no outro mundo, no além-túmulo. Era um local, era um caminho escuro, era um vale, um caminho entre montanhas, que ia de Jerusalém até Jericó. Nesse local residiam muitos leprosos em fase terminal. E também as pessoas que ali circulavam, eles corriam o risco de ser assaltados. Alguns salteadores
ficavam ali à espreita de quem passasse para assaltar. Então era um lugar tenebroso, era um lugar sombrio, que na tradução da nossa língua justamente significa vale da sombra da morte. É um local geográfico, não tem nada de espiritual aí não. Aí ele disse, ainda que eu passasse por ali, porque passar por ali é correr risco de vida. Passar naquele vale era correr o risco de ser assaltado, de ser morto. E também, ainda que ele estivesse numa doença em estado terminal, aí sim, ele ia confiar no Senhor. É uma situação real que o salmista descreve. E mais adiante, ele fala, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse consolar, infelizmente, não cabe bem aqui não, viu? A palavra consolam, porque traduziram errado a palavra hebraica naham. Naham não quer dizer consola, é protege. Qualquer estudante da língua hebraica, qualquer iniciante percebe, primeiro, pelo contexto. Ora, o bordão e o cajado não consola ninguém. O salmista, ele estava mostrando a figura do pastor com o cajado e com o bordão. Esses ingredientes, esses elementos serviam para proteger a ovelha. Não era para consolar. Então seria mais correto dizer, o teu cajado e o teu bordão me protegem. Porque, observa o contexto. A ovelha estava carente da proteção, estava carente do amparo. Então, por conseguinte, ele precisava que o pastor viesse ao seu auxílio com os elementos que é de praxe dos pastores. O bordão e o cajado servem de proteção. Esta é a realidade. Agora, isto aí é a figura retratada pelo pastor da ovelha. Uma descrição magnífica. Nos versículos 5 e 6, ele muda o cenário. Você vai que ele divide em duas partes, como eu já falei. A parte de 1 a 5, a metáfora que ele usa é o pastor de ovelha. Os versículos 5 e 6, ele retrata um anfitrião recebendo com honras o seu amigo. Então, é justamente a cultura de Israel, quando ele fala bondade e misericórdia. Essa misericórdia aí, a palavra é hesed, tem mais para amor. Um amor de proteção, um amor que ampara. E depois ele mostra o cálice, a mesa preparada. Isso indica justamente quando um anfitrião recebe um servo ilustre, um amigo ilustre, oferece um banquete, unge a cabeça dele com óleo, dá aquela recepção magnífica. Isto era a realidade da época. Para os nossos dias, também segue o mesmo princípio. Primeiro, nós estamos diante do sumo pastor, que está sempre nos protegendo, nos amparando. Isso não significa que não vai faltar nada para a gente. Ele supre as nossas necessidades. Quando? Quando nós precisamos. Então ele ampara quando nós precisamos de socorro. Ele protege. É um pastor que está sempre à disposição de suas ovelhas. Ao mesmo tempo, o nosso Deus, ele nos recebeu como amigo, ele nos dá um banquete, ele nos dá um presente, a nossa salvação. O grande, o nosso eterno, ele nos tem como figura ilustre no seu redil,
na sua casa. Um crente é protegido, um crente é abençoado, um crente é amparado pelo seu grande mestre e pelo seu sumo pastor. É isso que o salmista quis transmitir da época e infelizmente bagunçaram tudo. Ok? Se você entendeu, dá o seu like, dá o teu joinha, faz um comentário. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreve para que você possa receber mais vídeos. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Amém?